Flamengo, eu não tenho medo de ti. E armar o time bem quinta-feira, voltar de lá com um 0x0 ou 1x0 pro Galo, ou que da pior das hipóteses, 1x0 pro Flamengo, vivo pro segundo jogo. Quem entrar, aí ele vai mesclar. Aí ele não entra com Plata, mas entra com Luiz Araújo. Não entra com Bruno Henrique, mas entra com Cebolinha. Pô. Nossa, ajudou demais, né? Chegar nessa semana, perfazendo um total de 4 reforços e que acho que coloca o Flamengo num nível projetar, brigar por todos os títulos que ele ainda tem para disputar de agora até o fim da temporada. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação, nesse vídeo aqui temos o atleticano aí dizendo que o Flamengo não está jogando nada, hein? Pra ele é o momento do Atlético aproveitar e ir pra cima do Mengão. Tá de brincadeira, né, nação? Dizer que o Flamengo não está jogando nada só pode estar de brincadeira. Ok, nada brilhante, mas dizer que não está jogando nada. Também temos aqui Vitor Sérgio Rodrigues falando aí sobre as contratações do Mengão. Mas antes do vídeo, temos um vídeo curto aí de um Colorado mandando o recado já na Libertadores da América, hein? Escutem só o que o Colorado vai falar aí, hein? Nação, link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Não me importa se o Flamengo vai juntar 7 esferas do dragão e ressuscitar o Pelé pra botar em campo diante do Inter. Se o Flamengo tá milionário e vai trazer o Mbappé pra atuar. Eu confio e acredito no Esporte Clube Internacional de Roger Machado. Com a estratégia certa, o time focado, não vejo assim que é impossível se classificar diante do Flamengo. É um jogo difícil, sim, mas o Inter já venceu o Barcelona. O Barcelona de Ronaldinho, de Messi, de Eto'o, que tinha os melhores jogadores do mundo, campeão da Champions. O Inter foi lá com a estratégia certa, com sangue nos olhos e venceu. Flamengo, eu não tenho medo de ti. Então, quer dizer, o Cuca, quando começa a mexer no time, tem que melhorar um pouco e dar aquele gás e dar aquela resposta, o time piora. Então, assim, eu acho que o mais interessante desse jogo, na minha opinião, foi que o Cuca viu que tem um esquema que dá certo, ponto, e serviu para ver que o que o Flamengo vem sofrendo lá é verdade. O Flamengo está na pior fase deles dentro de campo, está jogando mal. O Flamengo está jogando muito mal. E o Atlético tem que aproveitar isso e armar o time bem quinta-feira, voltar de lá com um 0x0 ou 1x0 pro Galo, ou que da pior das hipóteses, 1x0 pro Flamengo, vivo pro segundo jogo, e em casa tentar resolver, porque o Flamengo também não está bem. Mas assim, é desesperador, porque o Cuca, infelizmente, ainda não conseguiu fazer o Galo jogar bola, jogar bem, mas com esse esquema melhorou muito, ele viu as fragilidades do Flamengo, e ele é inteligente. Eu acho que ele pode armar uma estrutura, um esquema muito bem armado para quinta-feira e tentar surpreender o Flamengo lá. O Cuca já começa a ver uma luz ali no fim do túnel. O Biel pode ser útil. O Coelho está voltando a jogar bola. Entendeu? Então, assim, o Lianco volta no próximo jogo. Então, cara, muito azar também naquela bola aérea, né? Igual o Beto fala, e é uma verdade. A gente tem que torcer para o atacante do Flamengo errar a cabeçada, porque eles vão cabeçar, é certo. A zaga do Atlético já tem 2 anos que não ganha nada por cima, impressionante. Mas foi uma derrota, mas deu um alento que o que vale mesmo, importante mesmo, que vai dar muita moral é a Copa do Brasil, que é quinta-feira, lá de novo no Maracanã. E o Atlético viu que tem condições de ganhar. Vai ter o retorno aí do Lianco, mas vai precisar melhorar muito. Eu até perguntei pro meu amigo Venê Casagrande aqui sobre quinta-feira. Ele falou que ainda é cedo para dizer se o Felipe Luiz vai poupar, se ele vai poupar, que eu falo não botar um time em reserva, né? Se ele vai pôr um time misto e tudo. Eu, particularmente, não vejo a menor lógica nisso. O outro jogo é daqui uma semana. Mas é porque, por conta dos jogos, dos vários jogos aí, tudo bem que agora que voltou, né? Mas o Flamengo estava tendo Mundial. Mas, porque, querendo ou não, o Flamengo, uma hora, ele pode ser que ele priorize, de 3, ele priorize 2 competições, né? Então, não sei se ele vai segurar, talvez, porque brasileiro é líder. Tem um jogo contra o Internacional daqui a pouco na Libertadores. Mas realmente, esse jogo da Libertadores é só depois da Copa do Brasil, uma semana depois da decisão da Copa do Brasil aí. Então, não sei se vai poupar. Mas mesmo se poupar também, assim, se ele mesclar o time, quem entrar, aí ele vai mesclar. Ele não entra com Plata, mas entra com Luiz Araújo. Não entra com Bruno Henrique, mas entra com Cebolinha. Pô.
Nossa, ajudou demais, né? Então, de qualquer forma, vai ser bem difícil. Autorizou a contratação do Mike Johnston e assim o Flamengo passou durante um tempo ali muito cobrado o departamento de futebol por não trazer ninguém. E acabou que nas últimas 2 semanas chegaram 3 reforços que já chegaram e mais um que deve chegar nessa semana, perfazendo um total de 4 reforços e que acho que coloca o Flamengo num nível de fato pensar e projetar, brigar por todos os títulos que ele ainda tem para disputar de agora até o fim da temporada. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos do que o vice-líder Cruzeiro. O Flamengo começa nesta semana a decidir um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil enfrentando o Atlético Mineiro. Primeiro jogo nesta quinta no Maracanã, o outro jogo na outra semana na Arena MRV e depois de decidir a vaga com o Atlético Mineiro, nos 2 meios de semana seguinte começa a definição da vaga nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo enfrenta outro time brasileiro, né? Enfrenta o Internacional, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio, esse aí contra o Inter decidido pela campanha, né? O Flamengo não fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores, então vai decidir fora. O Saúl Ñíguez, né? Então, já falei ali, acho que é um bom reforço, acho que é um jogador com uma versatilidade importante para o que pede o Filipe Luís, é um jogador que vem tendo decréscimo nos seus minutos jogados nos últimos tempos, mas acho que sendo utilizado aqui como um jogador de rotação, sendo usado aqui no jogo que se joga aqui no futebol brasileiro, eu acho que ele pode dar um bom impacto, ora jogando como um segundo homem no meio-campo, ora jogando aberto ou pela direita ou pela esquerda, mais pela direita, fazendo aquele falso ponta, aquele ponta que aparece no momento de ataque e volta marcando. Eventualmente pode jogar ali no lugar de um Arrascaeta, precisando dosar minutos. Então, acho que o Saúl Ñíguez é um bom reforço. Veio a custo zero, né? Ele rescindiu com o Atlético de Madrid, mas não é o jogador da intensidade, do ritmo que ele já foi, que ele era há 3, 4 anos atrás. Falei sobre isso no vídeo que eu falo especificamente do Saúl e que tem o card aqui em cima. Tá aí, nação, grande Vitor Sérgio. Claro que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, né, com as novas contratações que estão chegando aí, né? Alguns aí vão ter aquele tempo de adaptação, vão ter que se entrosar com o elenco. Então a gente vai ter que ter uma certa paciência, principalmente com Saúl Ñíguez, como o Vitor Sérgio falou aí. Nação, e o Colorado lá, hein? Colorado mandou o recado, hein? Não temos medo de vocês. Estamos pensando nesse momento em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E ele já mandou o recado dele na Libertadores, né? Ok, beleza, não temos medo de você. Ok, né? Futebol é dentro de campo. Vamos aguardar a partida. E o comentarista do Galo, hein? Disse que o Flamengo não está jogando nada. Cara, que piada, hein? Isso é uma piada. É assim, eu vou falar a verdade. O Flamengo não está sendo aquele time brilhante, aquele time, né? Um exemplo, não tem como a gente fazer uma comparação entre esse Flamengo e aquele Flamengo de 2019 que enchia os nossos olhos a cada jogo. Porém, dizer que o Flamengo não está jogando nada é brincadeira, cara. Não, o Flamengo está jogando bem, sim. Ok, alguns placares aí magro, né? Placar de 1-0, 2-1, gol no final, beleza, ok, tudo isso eu aceito. Mas dizer que o time do Flamengo não está jogando nada, tomara que Filipe Luís ajeite esse time aí, dê uma bela de uma goleada nesse Atlético Mineiro. Quero ver a cara dele dizendo mais uma vez que o Flamengo não está jogando nada, né? E você viu que o colega dele tentou ali contornar o que ele falou, né? Não, calma, o Flamengo tem um banco de reserva, se tirar um, vai entrar outro e tal. Ainda falou de Cebolinha que não está jogando muito bem também, né? Mas, porém, o Flamengo é um time forte e está jogando bem sim, repetindo. Nada brilhante, vamos mandar a realidade, mas, pô, jogando mal também não, né, Nação? Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.